Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar sequência ao bloco de eletrodinâmica. Estamos falando de eletrodinâmica, estamos falando de resistores. Nós começamos a falar de resistores. No bloco anterior, na aula passada, nós falamos de associação. A gente iniciou falando da associação de resistores e agora a gente vai falar da associação de resistores em paralelo. Então, dando sequência, na aula passada nós falamos da associação em série. Vamos falar agora da associação em paralelo. Então, só lembrando, quando eu tinha resistores associados em série, eu dizia o quê? Que todos os resistores eram percorridos por uma mesma corrente elétrica. Olha só, na associação em paralelo não é mais difícil, gente, mas é mais sutil. Os detalhes são um pouquinho diferentes. Então, você vai perceber a diferença realmente. Então, bora lá. Eu coloquei aqui 3, poderia ser 4, 5, 10, 20 resistores. Colocamos apenas 3 para simplificar, né, metodologicamente. Mas, o que você vai ter que lembrar? Imagine que eu estou tendo uma corrente elétrica aí. Ela vai entrar nesse nó aqui. E aí nós vamos aplicar um dos princípios de conservação. Em algumas aulas anteriores, nós já falamos de conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, da massa, conservação da carga elétrica, que é justamente o que nós vamos aplicar aqui. Estamos falando de conservação da carga elétrica. Então a carga ela não é nem construída nem destruída. Então percebam aqui, ó, chegou uma quantidade de portadores de cargas nesse ponto, essas cargas vão ser divididas para os 3 segmentos, né, para as 3 malhas. Então aqui eu tenho uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3, certo? Então 3 resistores, cada resistor vai ser percorrido por uma corrente diferente. Passou a corrente 2 e 1 aqui, passamos a corrente 1, ela vai continuar a corrente 1, vai chegar aqui a corrente 1. Passou a corrente 2, vai sair a corrente I2. Passou por aqui a corrente 3, vai continuar I3 e vai chegar aqui também I3. E nesse nó aqui, as cargas se dividiram aqui nesse primeiro nó. Quando chegar nesse nó aqui, elas vão se juntar e vai sair a mesma corrente que entrou. Então, isso é o que nós chamamos da total de cargas que entra num ponto, vai sair no outro. A gente chama de lei dos nós. Então, conservação da carga elétrica. Então, percebam, né? Lá nos resistores em série, eles eram percorridos pela mesma corrente elétrica. Quando nós falamos de associação em paralelo, os resistores serão percorridos por correntes diferentes. Então, só isso aí já diferencia a associação em série para a associação em paralelo. Aí você diz, mas professor, o senhor gosta de lambança, o senhor gosta de querer complicar. Olhando aí os 3 resistores, de cara, tá um do lado do outro, eles estão em paralelo, lógico. Porém, como eu já falei anteriormente na aula passada, visualmente eu não consigo, para alguns circuitos, dizer se está em série ou não, ou em paralelo. Alguns circuitos são simples, outros não. Existem alguns circuitos que eu vou precisar ter alguns cuidados para identificar quais são os resistores em série e quais são os resistores em paralelo. Quando está em série, qual a principal informação que eu tenho? Que eles são percorridos por uma mesma corrente. Quando está em paralelo, eu sei que as correntes não são iguais, mas existe uma outra informação que é extremamente importante, que é justamente, gente, relacionado a BDP. Percebam aqui, imagine que eu tenho um ponto A e um ponto B. Nesse ponto A, eu vou ter um potencial VA. Esse ponto aqui, não há queda de tensão para cá, então aqui vai ter o mesmo potencial. Se eu pegar desse ponto para esse, vai ter o mesmo potencial também. Nesse ponto também. O lado de cá é diferente, aqui vou ter VB, um potencial V de B e um potencial V de B. E aí nós teremos, vamos associar, a gente vai ter um resistor, assim como na outra situação, que eu chamo de resistor equivalente.
que vai ser percorrido pela corrente total. Então, esse resistor equivalente está entre os pontos A e B, ou seja, ele tem um potencial VA e entre um potencial VB. Sim, professor, isso quer dizer o quê? Uma DDP, gente, uma diferença de potencial, ela simplesmente é VA menos VB. São potenciais diferentes em dois pontos, são esses potenciais diferentes que fazem com que haja mobilidade de carga elétrica, de portadores de cargas. Porém, nos três casos, observe, R1 está entre VA e VB. R2 está entre VA e VB. O R3 também está entre VA e VB. E o equivalente, olha que beleza, também está entre VA e VB. Então, todos os resistores estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, a uma mesma tensão, a uma mesma DDP, a mesma coisa, né? Então, todos estão submetidos a uma mesma DDP. Ah, professor, então é isso, né? Então, nesse caso, os resistores, quando estiverem em paralelo, estão submetidos a uma mesma DDP. Quando estiverem em série, vão estar submetidos a uma mesma corrente elétrica. Em paralelo, mesma DDP. Em série, mesma corrente. Paralelo DDP, em série, mesma corrente. Beleza. Já facilitou. E agora, como é que eu encontro esse resistor equivalente? Como é que eu vou encontrá-lo? Então, perceba o seguinte. Eu sei que U é VA menos VB. Mas nós sabemos, como eu disse anteriormente, a corrente que entra nesse ponto é a mesma que sai. Isso quer dizer o quê? Que a corrente total, ela vai ser a corrente 1 mais a corrente I2, mais a corrente I3. Então, para eu encontrar a corrente total, eu vou somar as três correntes. Essas informações são extremamente importantes. Extremamente importantes. Ah, professor, e como é que eu vou fazer agora? Eu não estou procurando as correntes. O que eu estou realmente procurando são os resistores. Como é que eu acho o resistor equivalente a partir dos meus outros resistores? E aí, mais uma vez, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm. Simples. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Vamos fazer aqui igualzinho na estante. Ó. Nós vimos que U é igual a R vezes I. Porém, anteriormente nós tínhamos U, né? U é igual a 1 mais o 2 mais o 3. Só que agora não, tem o I. Então, eu vou querer usar a relação com a corrente. Eu posso relacionar com a corrente? Claro. Esse R multiplicando, ele passa dividindo. Então, I é igual a U, pagar aqui, sobre R. Então, a minha corrente vai ser a DDP dividido por R. Então, perceba aqui, ó, que vai ser a corrente total. A corrente total, I, vai ser U, que é a mesma DDP, sobre REC. Resistor equivalente. Que vai ser a corrente I1? I1 vai ser U, que é a mesma DDP, certo? Sobre R1. Perdão, sobre R1. Quem é I2? U sobre R2. Quem é I3? U sobre R3. Então, a gente vai só substituir, gente. No lugar da corrente total, eu vou colocar U sobre REC, que é o resistor equivalente. No lugar da corrente I1, eu boto U sobre R1. No lugar da corrente 2, eu boto U sobre R2. E aqui, U sobre R3. Pronto. Como a DDP é a mesma para todos, a gente pode arrumar isso aqui, ó. U sobre REC é igual... Aí eu coloco U em evidência, né? Então, aqui fica 1, né, gente? Quando eu tiro U, fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Fecho parêntese, é a mesma DDP, eu cancelo, ó, que sobrou 1, né, gente? Então, eu posso dizer que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ah, professor, se tivesse mais resistores, daí por diante. Ou seja, quando nós estamos associando resistores em paralelo, a gente vai dizer que o inverso do equivalente vai ser a soma dos inversos dos resistores. Simples, né? Então, professor, por que o senhor não falou logo isso antes?
Precisava fazer esse negócio todo para mostrar um negócio simples? Sim, precisava. E por que precisava? Porque na hora de resolver as questões, a gente vai ter que ter cuidado e atenção para esses detalhes, né? Algumas questões, algumas situações, eu vou precisar saber que eu estou somando as correntes, eu vou precisar entender dessa lei dos nós, eu vou precisar de alguns detalhes que nós utilizamos aqui na demonstração e vocês vão perceber. Quando a gente começar a resolver as questões, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Beleza, só que para simplificar, olha só, vou fazer uma pergunta muito idiota. Eu poderia pegar e dizer que R2, R1, mas posso pegar e inverter todo mundo aqui? Só invertendo? Claro que não, né, gente? Você não pode fazer isso. O que você pode fazer aqui é tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, e inverter os dois lados. Ou então, se você não quiser tirar o MMC, a gente tem dois casos particulares que facilitam bem na hora da gente encontrar o resistor equivalente para os resistores em paralelo. Então, quando estão em paralelo, a gente tem duas situações que vão facilitar na hora da gente encontrar quem é o resistor equivalente. Então, eu vou anotar aqui, a gente vai ver agora esses dois casos particulares, vou botar um de cada lado aqui e a gente finaliza essa aula. É bem rapidinho. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos dois casos particulares que vão facilitar na hora de você achar o resistor equivalente. Presta atenção aqui. Primeiro caso particular. Eu tenho aqui apenas dois resistores. Quando eu for associar dois resistores, a gente vai fazer a mesma coisa, né? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Até aí tranquilo, né? E aí eu vou tirar o MMC, gente. Na verdade não é MMC, a gente vai procurar o múltiplo comum de R1 e R2. Como eu não sei o valor de R1 e de R2, o que eu posso garantir é que um valor que é múltiplo dos dois é o produto deles. Então, R1 vezes R2, esse produto ele é múltiplo de R1 e é múltiplo de R2. Por quê? Se nós dividirmos R1 vezes R2 por R1, vai sobrar quem? R2. E se eu dividir isso aqui por R2, vai sobrar R1, certo? Então, R1 vezes R2 dividido por R1 sobra R2. R2 vezes 1, R2. Isso aqui dividido por R2 sobra R1. R1 vezes 1, R1. Ou seja, nesse caso aqui em particular, nós teremos que o resistor, que 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual a R2 mais R1 ou R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Para simplificar, o que é que nós temos? Toda vez que eu tenho dois resistores associados em paralelo, a gente vai fazer o produto dividido pela soma. Peraí, professor, então nesse caso eu tenho que inverter, não é? Então, para achar o resistor equivalente, não 1 sobre REC, vai ficar resistor equivalente. Vamos inverter aqui, ó. Sobre 1, se eu botar 1, é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, nós fizemos o quê? O resistor equivalente é igual ao produto dos resistores dividido pela soma dele. Isso aqui, quando nós temos uma associação de dois resistores quaisquer. Sim, professor, eu vou poder aplicar só quando eu tiver dois resistores? Não, você pode aplicar para mais resistores, porém, o que é que você vai ter atenção? Você vai ter atenção que eu posso fazer de 2, depois pegar o resultado, associar com o outro e associando. Posso fazer para 10 resistores de 2 em 2. Tem casos que vai ser vantagem. Alguns casos não vai ser vantagem. Aí você que vai escolher. Qual é o segundo caso? O nosso segundo caso, percebam, eu tenho resistores iguais. Resistores iguais. Como é que vai ficar isso aqui? 1 sobre REC, nós temos 4. Botei 4, poderia colocar 5, 6, 10. Vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R
mais 1 sobre R, e daí por diante. Então, esse caso aqui é mais simples. Por que é mais simples? Toda vez que eu somo frações com denominadores iguais, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual, conserva o denominador e soma. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 1 sobre REC é igual, nesse caso aqui vai ser 4 sobre R. Se nós invertermos, então o resistor equivalente é igual a R dividido por 4. Se nós tivéssemos 5 resistores, seria R dividido por 5. Se tivesse 6, R por 6 e daí por diante. Então, gente, neste caso, quando os resistores estão em paralelo e são iguais, lembra, esses dois casos são aplicados apenas para resistores em paralelo. Quando está em série, gente, iguais ou diferentes, a gente vai apenas somar os resistores. Cuidado, viu? Se eu tiver 4 resistores em série iguais, eu vou pegar e fazer isso? Não, eu vou somar o R mais R mais R mais R. Nada inventa não. Isso aqui apenas para resistores em paralelo. Você não é doido não. Então aqui eu vou fazer o quê? Se eu tiver N resistores em paralelos iguais, nós vamos dizer que o resistor equivalente é o valor do resistor dividido por N pela quantidade. Por N resistores. Cuidado, gente, cuidado. Tem gente que gosta de inventar onda, de inventar coisa. Ô, professor, eu somo os resistores dividido pela... Não, não é média não, gente. Isso não é média aritmética, não. Você não vai somar e dividir pela quantidade, não. Você vai pegar o valor de um resistor, são todos iguais, pega o valor de um e divide pela quantidade deles, e aí você acha o resistor equivalente, certo? Então, 2 resistores, eu faço o produto dividido pela soma. Resistores iguais, pego o valor de um, divido pela quantidade. E com isso, nós finalizamos essa nossa aula de associação de resistores. O próximo bloco de aula, nós vamos começar a aplicar isso aqui, entender como funciona, como é que eu vou encontrar, como é que eu vou fazer, como é que aparece nas questões, como é que aparece nos circuitos. Então, a gente vai aprender a fazer as aplicações, a resolver os circuitos com essas noções, com a noção de associação de resistores. Beleza? Então, pessoal, lembrando mais uma vez, se você que ainda não é inscrito no canal, aperta o sininho, aperta aí, inscrever, não dói. Se inscreva aí no canal, dá esse apoio aí ao canal, que a gente vai produzir mais conteúdos, né? Vai servir para você, seu irmão, sua irmã, seus filhos, você pode tirar dúvida aqui, né? É um canal de Amargosa, você que é de Amargosa, prestigia a cidade. Eu sei que tem outros canais por aí, canais maiores, né? O meu ainda está no início, a gente está começando a arrumar direitinho o canal agora, organizar o conteúdo, gravar vídeos com melhor qualidade, tudo para melhorar para você assistir. Agora, você tem que fazer uma ajuda também, né? Compartilhe o vídeo com alguém. Ô, fulano, tem um canal do professor de Amargosa aí, ó, o professor do Pedro Calmon aí. Vamos prestigiá-lo, vamos se inscrever. Você pode tirar dúvidas também no canal, né? Você pode perguntar lá, a gente tira a dúvida, pode responder até no privado ou no próprio, nos próprios comentários. Então você tem essa liberdade, né, de acompanhar, você que é acompanhante do canal. Em breve eu vou começar a abrir algumas lives para a gente tirar dúvida de determinados conteúdos. As pessoas que têm dificuldade, né, com física, inclusive na live eu vou poder falar de outros conteúdos também, de outros temas, até em relação a coisas jurídicas, que não é realmente o foco do nosso canal. Mas a gente deixa isso aí em aberto, já que eu sou advogado também. Então, se você é inscrito do canal, você vai ter essas vantagens, né? Você vai poder, professor, eu estou com dúvida de determinado conteúdo. Eu posso responder nos comentários, posso gravar um vídeo respondendo a questão, eu posso responder no privado também, não tem problema nenhum. Dá um alô aí, galera, os alunos aí do Pedro Calmon, né? São os meus alunos que acompanham também o canal, que são inscritos, que usam. Eu uso esse material também como apoio para as minhas aulas, então, além do canal, a gente usa também como material de apoio, devido à nossa deficiência de tempo, né? Tempo de aula, a gente usa esse material de apoio, material meu, eu sei como funciona, eu conheço o meu material,
Então, eu sugiro sempre para os meninos. Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aí. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.